recebi algumas mensagens, quer dizer, uma mensagem, e vou tentar aqui, ao vivo, conversar com vocês a respeito. Vamos ver aqui, estou abrindo aqui a mensagem, tá? E aí a gente tenta responder aqui ao vivo. Se for algo que é um pouco mais complexo para respondermos ao vivo, eu respondo depois por escrito, tá bom? Estou só confirmando aqui. Então lá vai. Né? Primeira pergunta, primeira questão, primeira dúvida, que dizia a respeito do seguinte, tá? Explicar um pouquinho sobre a base do IPI, que na planilha ela parece que frete mais seguro e outras despesas comerciais menos descontos comerciais não entram na base de cálculo do IPI. Que o valor do produto ele está dando lá, né, R$ 5.000, o valor do produto, né, ignorando o frete, seguros, outras despesas e descontos comerciais, essas rubricas, que são valores além do valor do produto, e quando eu falo valor do produto, eu falo unitário vezes quantidade dá o valor do produto. Se você pegar uma nota fiscal em nível de item, vocês vão encontrar lá o valor unitário de um produto, o valor multiplicado pela quantidade, que a gente vai dar o nome de valor do produto, e na parte fiscal e tributária, aquele ali corresponde ao preço bruto do material. Então, quando a gente vai calcular o IPI, a gente simplesmente pega o preço bruto do material, ignorando esses outros custos complementares de aquisição. Tá? Então, quando que isso pode ter um entendimento diferenciado? Normalmente, esse entendimento aí vai depender da interpretação de cada escritório, de cada setor fiscal da companhia que vocês estiverem trabalhando. Porque o entendimento mais comum, né, é que realmente esses custos complementares, esses descontos comerciais, não componham a base do IPI. Mas eu lembro de estar num projeto que foi um atacadista, em que ele afirmou que toda vez que houvesse o IPI numa nota fiscal, né, de entrada, ele tivesse destacado junto com os fretes, seguros e outras despesas e os descontos, se tudo isso estivesse destacado na própria nota do fornecedor, ele consideraria esses custos e os descontos na base do IPI. Mas esse foi um caso em mais de 10 situações em que o cliente interpretou que não deveria compor a base mesmo. Bem, na maioria dos casos, então, para eu poder conseguir fazer esse tratamento de base do IPI, ser uma base diferenciada da base do ICMS e da base do PIS e COFINS, com relação a essas outras rubricas, eu tive que fazer. É possível fazer com uma parte de configuração. A gente vai, hoje, no final da noite, ver um pouquinho aí como que é a configuração da TaxBra e o envolvimento do IVA GME. Então, nós vamos começar e amanhã a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais até chegar nessa parte que está ligada à contabilização. Aí vocês vão ver lá que na hora que a gente define as chaves de contas de impostos, tem uma transação para isso. Essa chave de conta é utilizada tanto para contabilizar os impostos a recuperar ou os impostos a pagar, mas ela também é utilizada para definir como que vai ser o tratamento dos descontos, E aí a gente tem como marcar um flag lá nessa configuração se o desconto é considerado ou não considerado. Quando eu falo desconto, são os descontos comerciais.
Então, tem uma parte desse problema que pode ser resolvido se a empresa se interpretar que a base do IPI é diferente da do ICMS e do PIS e da COFINS, a gente pode resolver pela configuração dessa chave de conta, tá? A parte do desconto. Agora, a parte do frete, seguros e outras despesas, existe uma configuração estándar da TaxBra, que vale tanto para desconto quanto também para os custos complementares, que a gente pode trazer essas informações que foram informadas separadamente na pricing de compras, trazer isso para a TaxBra. Quando eu falo pricing de compras, porque no MM a gente tem dois esquemas, duas planilhas de cálculo. Ontem eu mostrei que tem uma que calcula o preço líquido e tem outra que calcula os impostos. A do preço líquido é a price de compra, a dos impostos é a TaxBra. Então, para a gente conseguir fazer o tratamento diferenciado, né, das bases do IPI, do ICMS, do PIS e da COFINS, a gente vai ter que herdar na TaxBra essas rubricas de forma que elas sejam informadas separadamente dentro da price de compras e exportadas para a TaxBra. E aí, uma vez que elas forem exportadas para a TaxBra, o tratamento dos descontos dá para fazer sobre a via da chave de conta, mas o tratamento dos custos complementares de aquisição, frete, seguros e outras despesas vai envolver aí um tratamento ABAP na fórmula que faz o cálculo dos impostos, do imposto IPI. E aí vai precisar fazer uma manipulação ali simples, ABAP não é tão complicado, mas é possível de fazer para que isso seja tratado, tá? Então tá bom, viu? Então o caminho normal é ter bases diferenciadas, né, entre IPI, ICMS, PIS e COFINS. Mas pode ser que alguma empresa não concorde com isso, né? E aí vai de interpretação do setor fiscal. Mas a maioria considera isso. É muito comum a gente ter interpretações diferenciadas, tá? Então, fiquem atentos aí como que vai ser a interpretação do seu cliente. Mas se a gente pegar o regulamento do IPI, que é a lei o decreto-lei do IPI, vocês vão ver lá que é bem claro como se compõe a base do IPI. Ele simplesmente fala valor do produto. Bem, outro ponto, poderia me ajudar a listar os principais cenários e processos que existem em MM e em SD. Tá bom. A gente pode aproveitar o início dessa noite para fazer essa lista dos principais processos dentro do módulo de MM. Tá? No módulo de SD, eu posso me comprometer a falar isso a partir de sexta-feira, mas no de MM a gente pode falar isso aqui já para todos, tá? E já fazendo parte da nossa revisão, tá? Do que a gente falou ontem. Ontem, basicamente, eu comentei dessa necessidade do sistema SAP se adaptar para as necessidades fiscais e tributárias brasileiras, né? A SAP, para poder fazer isso, ela precisou incluir nível novo na estrutura organizacional de MM, que foi o nível filial, que fica entre a empresa e o centro. Uma filial pode ter vários centros linkados a ela, ou seja, vários centros podem ter a mesma inscrição estadual, mesmo CNPJ, mesma inscrição municipal. Mas a filial em si, ela tem importância cabal para o MM, né? Pelo fato de a filial que permite que os cálculos dos impostos aconteçam dentro do MM e ela que permite que a gente escriture, grave uma nota fiscal no banco de dados. Uma vez a nota fiscal gravada, a gente vai poder gerar os livros e os arquivos digitais que a gente vai ter que compartilhar com os órgãos, né, governamentais, fiscalizadores. Isso nós começamos a estudar sobre estrutura e nessa estrutura vimos ontem o nível filial e vimos que ela carrega as inscrições da companhia. Com relação ao CNPJ, a parte do número está na empresa e os 4 números depois da barra estão na filial, de forma que os 2 dígitos verificadores desse CNPJ da nossa empresa filial, isso fica apenas numa fórmula e todos os programas que geram arquivos ou livros fiscais refazem a conta
que a Receita Federal faz para avaliar se o dígito de controle está verdadeiro. Bem, ontem eu até comentei com vocês que existe o tal do domicílio fiscal no sistema SAP, que é composto por 10 caracteres. 3 primeiros representam o F, que são os 26 estados e o Distrito Federal. E aí eu até costumo pôr ali a Zona Franca de Manaus dentro desse conjunto aí de UFs, como se a Zona Franca de Manaus fosse como se fosse um Distrito Federal, um estado diferenciado, porque tem todo um tratamento tributário diferenciado. Não só a Zona Franca de Manaus, que é um conjunto de cidades, não é só Manaus, tá? Tem mais cidades ali ao redor, naquela região metropolitana ali de Manaus, no Amazonas, mas nós também temos as áreas de livre comércio que existem também no estado de Amazonas, existem lá no Acre, em Rondônia, em Roraima, e que também têm tratamentos diferenciados de impostos, normalmente isenção nas entradas e nas saídas de materiais dessas áreas de livre comércio ou Zona Franca de Manaus. Então, é isso que vai acabar acontecendo. E ali, a gente pode criar como se fossem UFs simbólicas, que a gente vai dar o nome de região fiscal. Então, a gente pode criar regiões fiscais que representem esse código de 3 caracteres que inicia o domicílio fiscal. Então, a região fiscal com 3 caracteres, mais os 7 caracteres, que é o número do município na tabela do IBGE, a gente forma o domicílio fiscal. Esse domicílio fiscal, ele é informado no cadastro de centro, no cadastro de empresa, no cadastro das filiais. Isso tudo via configuração, quando você informar o CEP e informar o F. Bem, e no cadastro de fornecedor e cadastro de cliente, também a mesma coisa. O domicílio fiscal também aparecerá lá à medida que você informar o CEP e informar a UF. Então, existe configuração que a gente complementa a estrutura e os dados mestres de MM, que é a configuração dos domicílios, esse código de 10 dígitos. Tá? 3 primeiros, região fiscal, que normalmente são as unidades de federação brasileira, estados e o Distrito Federal, e as zonas francas, e os 7 dígitos seguintes, o número dos municípios, conforme a tabela do IBGE. Bem, além de estrutura, de criar filial, ela já é criada vinculada a uma empresa e a gente depois associa a filial ao centro. Nós começamos a falar ontem sobre a primeira obrigação acessória, que é inclusive uma das mais importantes, porque é através dela que a gente vai poder escriturar. A gente só iniciou esse assunto. Esse assunto se chama nota fiscal. É inclusive o tema da nossa aula de hoje. Tá? Ontem nós fechamos a noite fazendo uma navegação pelos principais processos, macroprocessos do módulo de MM. Então, tínhamos um pedido, que o pedido encerra o macroprocesso de compras no módulo de MM. Então, nós navegamos pelo pedido que já estava criado com data de ontem e com os valores que coincidiam com aquele Excel que a gente montou na semana passada no nosso curso de conceitos fiscais. Bem, além disso, nós depois começamos a navegar pelas movimentações do pedido ontem. Nós navegamos pela Amigo, que foi lançada, e pela contabilização da Amigo e os efeitos do estoque físico que a Amigo gerou. Então, vimos e seguimos como se contabiliza. Voltamos à nossa planilha da semana passada, com relação ao cálculo de impostos e de preços, e lá na planilha tinha um campo chamado preço efetivo ou custo contábil. E conferimos que a contabilização que foi feita na Amigo foi realmente pelo custo contábil, pelo preço efetivo que tinha sido calculado na semana passada. Bem, finalizamos essa navegação pelo módulo GMM, com documentos já criados, entrando na transação Miro e exibindo o documento de faturamento. Esse documento de faturamento, ele gera tanto uma nota fiscal, que é o assunto de hoje, que a gente vai poder visualizar nos livros fiscais, e a gente vai poder
gerar arquivos digitais com essa base de dados, quanto o documento de faturamento também gera uma contabilização, e essa contabilização que esse documento gera, uma das linhas da contabilização é o fornecedor a pagar, que é o pontapé inicial do fluxo de pagamentos no módulo de finanças. Então, a partir da contabilização do documento de faturamento, que se inicia o processo de pagamento lá no módulo de FI. O MM faz parte de um ciclo operacional que a gente costuma chamar da necessidade ao pagamento. Então, é um ciclo giratório que termina no pagamento. O MM, dentro desse ciclo, ele vai até o lançamento da fatura, até a verificação da fatura. Após essa fase, que é o pagamento, é um módulo de FI. MM acaba sendo o principal responsável pelos macroprocessos desse ciclo, mas ele não está sozinho. Fora que quando o MM começa a movimentar estoque, né, MM já interage com N outros módulos. Bem, a localização Brasil, ontem vocês puderam ver comigo, que desde a análise do preço da compra, que a gente tem que chegar no preço líquido, do IVA, das exceções que informam as regras e exceções que informam as alíquotas e as bases de cada um dos tributos, esses são todos premissas para que um pedido seja criado corretamente. Então, tem ali na criação de um documento de compras toda uma análise fiscal e tributária. Então, a gente já não pode se isentar desse entendimento básico desde as primeiras etapas do MM, quando eu falo de SAP implementado aqui no Brasil. Bem, na parte de compra, de estoques, que é a entrada do estoque, ali vai acontecer uma formação de custo contábil do material, que afeta CO, afeta FI, que contabiliza, e afeta o cadastro de material, o custo que ele vai começar a ser acumulado a partir de então. Então, gente, esse custo também leva em consideração os impostos que foram informados lá no pedido de compra. Então, só para vocês perceberem que essa parte de cálculo tributário, ela impacta não só no momento final, na revisão de faturas, quando esses impostos e essa nota fiscal vai evidenciar todos eles. Né? Isso tudo já surte efeito no MM desde as etapas iniciais de compras, passando pela intermediária de modificação de estoque, né, de movimentação de estoque, porque ali tem uma contabilização de custos, que é o preço efetivo, e para se calcular o preço efetivo, a gente tem que considerar como é o tratamento dos impostos no pedido de compras, até a fase final da revisão de faturas. Ou seja, o MM no Brasil, ele é muito afetado pela localização Brasil. Bem, antes de avançarmos pelo assunto nota fiscal, vou começar aqui falando processos normais de MM e, em seguida, processos especiais de MM. Eu vou chamar de processos normais os processos que envolvem apenas uma nota fiscal. Tá? Uma nota fiscal vai servir para movimentar essa aquisição em MM. Bem, os processos normais de MM, por exemplo, compras de materiais para industrialização. Nós somos uma indústria, estamos comprando matérias-primas, estamos comprando material auxiliar de produção, que vão ser usados nas máquinas, está ligado à atividade operacional da companhia, seja porque é uma matéria-prima, seja porque é um material auxiliar de produção. Bem, se isso acontecer, eu já posso dizer todos os tributos são recuperáveis, aproveitando a pergunta de ontem, tá? E a gente já complementa um pouquinho mais. Salvo se ocorrer ST na nota fiscal de compra, vírgula, onde a ST e o ICMS não são recuperados. Então, se acontecer,
Se não tiver ST, todos são recuperados. Se tiver ICMS, IPI, PIS e COFINS, a gente recupera tudo. Agora, se tem ST nessa nota de compra para industrialização, a gente não vai poder recuperar nem o ICMS e nem a ST que consta nessa nota fiscal. E aí nós vamos ter que escolher linhas diferentes na TaxBra. Tá? Então, esse é o tratamento. Bem, outro assunto é compras de materiais, que é um outro processo normal, tá? Para consumo. E aí eu vou dizer, via de regra, todos os tributos são não recuperáveis. Bem, aqui simplesmente isso. Aí pode ainda ter incidência do DIFAL, que é o diferencial de alíquotas, quando a operação por interestadual. Então, o DIFAL, né? E FCP DIFAL. FCP DIFAL. Que é um Fundo de Combate à Pobreza do DIFAL. FE. Certo. Bem, e aí se a gente falar de compras de materiais para revenda, como é que é isso? Bem, aqui, olha, a gente pode dizer, né, se eu estou revendendo, é porque eu sou um comércio, né? Consumo, qualquer atividade da nossa companhia pode, qualquer ramo de negócio que a nossa companhia se enquadrar, pode comprar material de consumo. Agora, para a industrialização, só se a nossa empresa compradora for uma indústria. Revenda, se a nossa empresa compradora for uma revendedora, for um comércio, né? Consumo, qualquer empresa. Então, lá vai, compras de materiais para revenda, nós podemos dizer, né, que o ICMS, PIS e COFINS são recuperáveis da mesma forma, salvo se ocorrer ST na nota fiscal, onde a ST e o ICMS são não recuperáveis. Bem, em relação ao IPI, bem, só será recuperável na primeira aquisição de material adquirido no exterior. Se isso aconteceu, bem, estou importando um material que eu vou revender. Quando esse material foi internalizado no Brasil, nós vamos ter que pagar o IPI, porque aconteceu um processo de industrialização no exterior e a gente vai ter que pagar sobre essa industrialização no exterior. Então, nós vamos ter que fazer uma guia de IPI, não para o fornecedor estrangeiro, mas direto para o governo, quando esse material passar na alfândega. Nós vamos ter que fazer guia de CMS, guia de PIS de COFINS, de imposto de importação, pagar todas as taxas de alfândega, pagar despachante. Isso tudo, a despachante, a alfândega, o próprio II, são custos complementares de aquisição, são outras despesas, por exemplo, né? Fazem parte do frete, seguros e outras despesas. Tem, inclusive, seguro na hora que se internaliza. Bem, e ali o IPI, o ICMS, o PIS e a COFINS, a gente vai poder tomar crédito, né? Se isso acontecer. Então, o IPI, se for para revenda, a gente pode recuperá-lo. Ah, não, Jean, eu estou comprando para revenda, mas um produto nacional, estou comprando de uma outra indústria. Para aí, se é nacional. Você não é o primeiro que está adquirindo esse material no Brasil, né? Não é a primeira aquisição desse produto importado, né? Você pode ter comprado de uma importadora, como você pode ter comprado de um fornecedor 100% nacional. Então, ali, você não pode tomar crédito de IPI. Então, revenda acontece essa situação. E, por último, compras de materiais para imobilizado operacional. Isso porque compras de material de consumo e imobilizado administrativo têm o mesmo tratamento tributário. O imobilizado operacional são aqueles bens que estão ligados à atividade da companhia. Eu sou uma indústria, uma máquina do processo industrial, por exemplo. Bem,
Se eu sou um comércio, um caminhão que vai ser usado no transporte das mercadorias que eu estou vendendo. Então, depende da atividade fim da companhia. Então, lá vai. O que acontece com os tributos? Tá? O ICMS, eu, de FAO, este último, apenas nas operações interestaduais, que pode acontecer o de FAO, né? Interestaduais, de FAO e FECP, de FAO, estes dois últimos, apenas nas operações interestaduais, bem, são recuperáveis. Olha, tem um tratamento diferente do consumo e do imunizado administrativo. Neles lá de cima eu não recupero nada. Aqui são recuperáveis em até 48 meses. A depender, sendo que este prazo, tá? Que este prazo pode ser de até 12 meses, dependendo da UF. Tem unidades de federação que não fala em 48 meses, falam 12 meses, 24 meses. Então, pode ser entre 12 e 48 anos, 48 meses. Normal ser em 48 meses mesmo. Bem, o que acontece com o IPI? IPI é sempre independente aqui, se comprei no exterior ou não, se é imobilizado, é sempre não recuperável. E agora, PIS e COFINS, são os outros que estavam faltando, são recuperáveis integralmente na aquisição ou ao longo da depreciação do imobilizado. A empresa escolhe como que ela vai querer. Claro que se é possível integralmente na aquisição, por que não? Né? Por que não se aproveitar dessa faculdade da lei? A lei diz, se você não quiser recuperar, gastar, usar esse crédito, esse direito de uma vez só, pode usar esse direito ao longo que esse bem for depreciado. Dependendo do bem, o físico fala que vão ser 10 anos, 5 anos, 20 anos. Aí você recupera ao longo desse controle todo. Você vai ter que fazer um controle mês a mês, como a gente já tem que fazer para o ICMS, o DIFAL e o Fundo de Combate à Pobreza do DIFAL. Tá? E aí você avalia o que é melhor. Né? Só não é recuperável o ICMS se houver ST na nota fiscal. E mais um ponto que vale a pena mencionar. Sempre que houver ST, não se cobra conjuntamente o DIFAL. Tá? Então, o ST, e quando ela não existir, pode ter o DIFAL. Isso aqui vale para o consumo também. Tá? Então, vou subir essa informação. Aqui. Sempre que houver ST, não se cobra conjuntamente o DIFAL. Então, a ST faz o papel do DIFAL aí nesse caso. Tá? Então, de informações ali, era isso, de processos normais. Tá? A gente ainda pode dizer compras de serviços, né? Compras de serviços. E compras de serviços administrativos, podemos separar assim, administrativos, para uso administrativo de serviço, né? Ou compras de serviços operacionais. Bem, o que acontece com os administrativos? Não se recupera nenhum tributo. Simplesmente isso. Não tomo crédito de nada. Então, tem muitos que fazem o seguinte, não tomo crédito de nada, então nem vou querer que calculem nada. Vai ter PIS e COFINS? Vai, teve faturamento, o fornecedor te cobrou o PIS e COFINS, mas você não vai poder tomar crédito PIS e COFINS.
Vai ter ISS? Vai, porque o fornecedor colocou o valor do ISS no valor do serviço, mas você não vai poder tomar crédito do ISS, que ele destacou. Você pode reproduzir o cálculo do ISS e do PIS e COFINS lá dentro do SAP? Pode, né? Mas você não vai poder tomar crédito desse cálculo. Bem, podem haver retenções de impostos, como, por exemplo, INSS, IRPJ, IRPF, PIS, /COFINS, /CSLL, isso tudo pode estar acontecendo. E o próprio ISS, pode acontecer retenções. Então, através da nota fiscal, apenas IRPJ, PIS, COFINS, CSLL e ISS é possível configurar para que sejam evidenciados em linhas de impostos no item da nota fiscal. Os demais impostos retidos ou tributos retidos somente são possíveis de exibição na simulação e no lançamento contábil. Ontem eu cheguei até a printar pedido da Carol, né? Mandei aí, foi o número 10 da aula de ontem, mostrei lá como é que é a tela de impostos que são retidos e que podem ser destacados como se fosse uma informação dentro da nota fiscal. E isso a gente manda para os livros externos, tá? Os livros que, na maioria das vezes, são tratados fora do SAP. Então, com relação aos serviços operacionais, acontece similar ao tratamento tributário dos serviços administrativos, com exceção que PIS e COFINS podem ser recuperáveis caso o fornecedor seja uma pessoa jurídica. E o serviço seja mesmo operacional. E aí a gente pode tomar crédito de PIS e COFINS. Olha, vou escrever isso aqui. Observe que mesmo nestes tipos de serviço, o ISS não é recuperável, por mais que o fornecedor o destaque na sua nota fiscal de venda de serviço. Está lá, a gente não vai poder fazer nada com ele. Então, como a gente não pode fazer nada, tem como configurar para a gente fazer o cálculo e não tomar crédito. Ou você simplesmente configura para nem fazer cálculo. Quem decide se você vai calcular ou não, tá? Então vamos escrever agora só uma observação. Observação importante. Quem decide se o cálculo do tributo acontece no item daquele documento é o código IVA. É ele. Então, você tem que eleger bem o código IVA. Então, por isso, a escolha do IVA é importantíssima, né, nessa etapa de compras, porque vai interferir em todo o fluxo. Agora, só para resumir, porque aí esse já é um assunto da nossa localização avançada, tanto para MM quanto para SD, eu vou só listar quais são os processos especiais. Todos os processos normais têm uma nota fiscal só, né? Então, são esses
eu diria que 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos normais de GNE. Os especiais envolvem mais de uma nota fiscal. Por exemplo, compra compra por consignação. Vai ter uma nota fiscal de remessa física emitida pelo fornecedor. Vai ter uma nota fiscal de devolução simbólica do que for consumido, emitida pela filial compradora, e ainda vai ter uma terceira nota de faturamento do que for consumido, emitida pelo fornecedor com base na nota fiscal de devolução simbólica. Perceberam? É um fluxo especial. Olha, acabei de falar para vocês que os fluxos especiais envolvem mais de uma nota. Mostrei aqui que na consignação, compra por consignação, a gente precisou aí de 3 notas fiscais. Então, ela não pode ser normal, ela é especial. Não quer dizer que é anormal, é especial. Tá? A gente tem que ser politicamente correto aí na nossa fala, que dependendo da fala, gera preconceito. Né? Vamos cuidar aí dos termos. Então, é um processo, não é anormal, é especial. Compra de entrega futura, ou até dizer faturamento antecipado. Muitos falam, né, que tem conceitos fiscais diferentes, mas no sistema SAP eles são iguais. Se você chamou de faturamento antecipado, porque na legislação de faturamento antecipado, com esse termo, tem um tratamento tributário diferenciado do entrega futura, ok, pode ter, mas no sistema SAP o fluxo é desse jeito, seja um, seja outro. Eu considero sinônimos, na minha interpretação dessa operação comercial. Tá? Aqui envolve uma nota fiscal de fatura, de faturamento emitida pelo fornecedor, faturamento antecipado. Tá? A gente ainda não enviou material. Bem, e uma ou várias, vou escrever a palavra, uma ou várias notas fiscais de remessa física emitida, eu ponho entre parênteses o S, pelo fornecedor. Então, ele primeiro fatura e depois ele envia fisicamente no futuro a única ou as várias notas que, sumarizadas, né, as quantidades têm que bater com a quantidade faturada. Gente, no fundo, essa nota de remessa física da consignação com a de devolução simbólica e a de faturamento, no fundo, a gente tem que coincidir as quantidades quando o fluxo completo, quando o fluxo se completar, né? O total de devolução simbólica tem que bater com a remessa física. O total de faturamento do consumido tem que bater com a quantidade total de remessa de devolução simbólica e com a quantidade de remessa física. Da mesma forma que, né, a quantidade faturada tem que bater com as quantidades remetidas fisicamente. Faz parte do fluxo isso. Bem, vamos agora falar aqui transferência entre filiais. Tá? É fácil, é uma nota fiscal de, eu vou dizer aqui, de saída por transferência, um centro que vai expedir, né, emitida pelo centro, que eu chamo de centro fornecedor, quem está fornecendo, a filial fornecedora. E envolve uma nota fiscal de entrada, né, por transferência, lançada pelo centro receptor.
Ao invés de usar o centro fornecedor, vou usar o termo centro expedidor. Tá? Pode usar esse termo aqui para não confundir. Então, acontece isso. A nota é a mesma, né? Podemos dizer, ó, a nota fiscal é a mesma, porém é registrada primeiro no livro / arquivos de saída para depois ser registrada no livro / arquivos de entrada. Então, isso que acaba acontecendo. Fisicamente, o papel é apenas um DANF. O DANF que serviu para levar a mercadoria de uma filial para outra é o DANF que quem receber vai escriturar. Mas no sistema, você vai ter que vê-la duas vezes. Uma sobre o aspecto de saída, os livros de saída, e depois o mesmo número de nota como entrada. Né? Vai ter um estoque em trânsito até que essa nota seja lançada, né, na entrada. Então, podem ter aí estoques especiais. No fundo, no sistema, é como se fossem, no sistema, duas notas fiscais. E temos N outras, agora vou chamar aqui de outros cenários especiais, por exemplo, que eu posso citando aqui aos poucos, tá? Embalagem retornável, conta e ordem, né? Compra por conta e ordem, bonificação, doação, amostra grátis, brinde, importação, tá bom, de outros cenários especiais. Tá? Esse assunto 2, o máximo que eu posso adiantar para vocês, nós estamos no curso básico intermediário de localização, é listar que nem eu listei aqui, falando que tem mais de uma nota envolvida. Tá? Nesses outros cenários, vou pôr até demonstração aqui, que eu não pus. Demonstração. Como esses outros cenários são os cenários que podem acontecer aí na companhia, como cenários que envolvem mais de uma nota fiscal. Pode ser que tenha uma nota de entrada e que a gente tenha obrigação de devolver em algum momento. Tá? Eu não mencionei aqui, que eu acho que vale pela importância, que é o subcontratação. Né? Subcontratação. Ou, que é o mesmo nome de industrialização por terceiros. Ele é um cenário especial muito importante no Brasil, porque ele envolve uma nota de saída de material próprio da nossa companhia que está comprando para industrialização por terceiros. Ele envolve uma nota fiscal de entrada do produto novo industrializado e nota fiscal do retorno simbólico, porque o material que você enviou para a industrialização vai estar dentro da composição desse produto novo, então vai ter só um retorno simbólico do material próprio utilizado na industrialização, utilizado por terceiros na industrialização. Acontece isso aqui. Pronto. Agora, aí os demais cenários, esses aqui, tá? Que são cenários também que podem acontecer. E N outros, né? Entre outros aqui, para a gente não fechar essa porteira. Porque podem ter vários aí daí para frente, mas muitos passam a ser variações desses outros cenários especiais, que a gente resolve tudo por movimentações na transação MIGO, tá? Mas aí, fica aí para como um gostinho aí de quero mais na localização avançada.